E se eu te dissesse que o maior avanço do cristianismo não nasceu de um plano estratégico, mas de uma fuga desesperada? Não aconteceu em um templo solene, nem nos salões de um palácio de mármore. Um movimento que mudaria o mundo começou com um som seco de sandálias batendo contra o chão batido e o arfar ofegante de homens e mulheres correndo para sobreviver. Jerusalém ficava para trás, envolta em fumaça, gritos de perseguição e um medo paralisante. Mas o que parecia o golpe final era, na verdade, o início de algo imparável. Enquanto a capital religiosa ardia em tensão, discípulos anônimos, rostos sem nome na história oficial, cruzavam as rotas da Fenícia, navegavam pelas águas de Chipre e aportavam na imponente Antioquia. Antioquia era a metrópole dos contrastes. O brilho do ouro romano misturava-se ao caos dos mercados e aos excessos de uma filosofia que já não preenchia a alma. Aqueles refugiados haviam perdido suas casas, suas terras e sua segurança, mas carregavam algo que o império não podia confiscar: uma mensagem viva. Foi ali, no coração pulsante de uma cidade orgulhosa e pagã, que o sobrenatural rompeu a rotina. Sem templos suntuosos, sem proteção política e sem qualquer influência social, homens simples estenderam as mãos. E como registra o cronista antigo, a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O que nasceu como um grupo de fugitivos transformou-se em uma explosão que redesenharia o mapa da história. Foi em Antioquia, e não em Jerusalém, que esses seguidores receberam um nome que ecoaria pelos milênios: cristãos. Mas como uma fuga caótica se tornou uma revolução organizada? Como uma cidade mergulhada no vício e no luxo se transfigurou no maior centro missionário do mundo antigo? É exatamente esse mistério que vamos desvendar agora. O som que ecoa não é mais o das canções no templo, mas o estalo seco de sandálias apressadas contra o solo batido e o arfar de pulmões que carregam o peso do medo. Jerusalém ficou para trás, envolta em fumaça e gritos de perseguição, e o que restou aos seguidores do caminho foi o horizonte incerto das terras estrangeiras. Eles caminham como sombras pelas rotas da Fenícia e pelas costas de Chipre, mas não viajam como derrotados. Há um brilho febril em seus olhos, uma urgência que o aço de Saulo não pode cortar. A poeira das estradas da Palestina dá lugar gradualmente à brisa úmida e ao mármore reluzente da Síria. Diante deles ergue-se a metrópole de Antioquia, a rainha do Oriente, um monumento vivo ao prazer e ao intelecto humano. Onde o mundo vê luxo, cultura e refinamento, os discípulos veem um campo sedento. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e entrando em Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mensagem, antes guardada sobre as tradições hebraicas, começa a transbordar para os corações dos gentios em meio aos mercados barulhentos e jardins de recreação, onde o vício e a sofisticação caminham de mãos dadas em uma dança de cegueira espiritual. A atmosfera em Antioquia é pesada e vibrante, um mosaico de todas as nações da terra, onde o comércio traz a riqueza e a idolatria traz o vazio. Nos pátios de mármore e nas esquinas movimentadas, homens de Chipre e Cirene não apenas falam, eles queimam com uma verdade que desafia a decadência local. Não há templos suntuosos para eles, apenas o encontro sincero, o toque nas mãos calejadas dos necessitados e a voz que atravessa o barulho das carruagens para falar de um rei que morreu e ressuscitou. A tensão é palpável. De um lado, a soberba de uma cidade que se orgulha de sua beleza e saúde. Do outro, a simplicidade de homens expulsos de sua pátria, mas possuídos por uma esperança inabalável. O contraste é gritante entre o ouro dos mercadores e a paz profunda no rosto desses estrangeiros. Mas algo sobrenatural começa a romper a superfície daquela rotina profana. Uma força invisível, porém indomável, opera entre os ouvintes gregos e hebreus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Atos 11:21. O que começou como uma fuga desesperada da morte em Jerusalém, transforma-se segundo após segundo em um nascimento glorioso de uma nova comunidade, onde o vício de Antioquia começa a recuar diante da pureza de uma fé que não conhece fronteiras. O rumor desse fogo espiritual atravessa as colinas e chega às portas de Jerusalém,
onde a Igreja-mãe observa, com um misto de espanto e cautela, a notícia de que os gentios estão abraçando o Messias. Não há lugar para dúvida, apenas para o envio de alguém que carregue o coração do Pai em cada passo. Barnabé, o homem cujo nome significa consolação, é escolhido para cruzar os quilômetros que separam a tradição do novo mover. Ao entrar em Antioquia, ele não encontra o que esperava. Ele encontra algo maior. Seus olhos não focam no pecado das ruas ou na ostentação das colunas romanas, mas na transformação radical nos olhos de homens e mulheres que agora pertencem a Cristo. Ele vê a evidência física da misericórdia. Ele vê a obra que a divina graça realizou em solo estrangeiro. A alegria transborda em seu semblante, um sorriso que nasce da alma ao ver que a vida venceu a barreira dos preconceitos. Ele se move entre os novos crentes com uma intensidade amorosa, segurando seus ombros e olhando no fundo de suas almas, enquanto suas palavras ecoam com autoridade e ternura. E chegando ele, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Atos 11, 23. A semente está plantada, e o que virá a seguir exigirá uma força que Antioquia jamais viu. A luz que banha Antioquia agora é diferente. Não é mais o brilho frio das estátuas de mármore, mas o reflexo de vidas que encontraram um propósito eterno. Barnabé caminha entre a multidão, sentindo o peso e a glória de uma colheita que transborda. Cada batismo, cada confissão de fé e cada olhar transformado confirmam que a graça de Deus não conhece limites, mas a magnitude da obra exige algo mais do que o seu próprio vigor. Ele sente o chamado da providência batendo à porta de sua alma, uma necessidade urgente de um auxílio que combine profundidade intelectual e fogo espiritual. Seus pensamentos voam para longe, cruzando o mar e as montanhas até as ruas de Tarso. Ele se lembra de um homem cuja intensidade era capaz de abalar as estruturas do mundo. Alguém que antes carregava o ódio, mas que fora subjugado pela luz no caminho de Damasco. Sem hesitar, Barnabé parte em busca daquele que o mundo ainda temia, mas que o céu já havia preparado. Depois, partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. O reencontro não é apenas um aperto de mãos entre amigos, é a fusão de dois ministérios que mudariam o curso da história humana para sempre. Ao entrar em Antioquia, Paulo traz consigo o silêncio produtivo de seus anos na Síria e na Cilícia, onde estivera anunciando a fé que antes destruía. Gálatas 1, 23. Naquela metrópole vibrante, ele encontra o cenário perfeito para sua cultura vasta, sua sabedoria afiada e seu zelo inabalável. Paulo não é apenas um mestre, ele é uma força da natureza que se move com precisão cirúrgica entre os intelectuais gregos e os comerciantes astutos. Ao lado de Barnabé, ele forma um contraponto perfeito, a consolação e a exortação unidas à lógica irrefutável da cruz. Durante um ano inteiro, o tempo parece parar enquanto esses dois homens se dedicam a um ministério fiel e contínuo, transformando casas humildes e praças barulhentas em santuários de ensino. Eles não buscam fama ou conforto nas belezas da Síria, eles buscam almas. A influência deles penetra as camadas mais profundas da sociedade antioquena, levando o conhecimento do Salvador de Nazaré a corações que antes só conheciam o vazio do prazer efêmero. A cidade, acostumada com filósofos e charlatões, curva-se diante da autoridade de uma mensagem que não vem de homens, mas do próprio Deus. O impacto dessa pregação é tão profundo que a identidade dos discípulos começa a ser definida por quem eles amam. Nas ruas, o nome de Cristo não é apenas mencionado, ele é o ar que respiram, o centro de cada conversa e a razão de cada gesto de caridade. Eles falam de Jesus com uma intimidade que causa estranheza e fascínio aos pagãos. Com vozes que tremem de emoção e olhos que brilham com lágrimas de gratidão, eles narram a agonia no Getsêmani como se tivessem sentido o suor de sangue.
Descrevem o julgamento e a cruz com a dor de quem perdeu um irmão, mas com a esperança de quem encontrou a vida. Eles se demoram nos milagres de cura, na paciência de Cristo diante dos algozes e na sua oração de perdão que ecoou no Calvário. Para os habitantes de Antioquia, o Cristo não é uma ideia, é a pessoa que governa aqueles homens. E assim, de forma quase orgânica, um novo nome nasce do reconhecimento público daquela devoção absoluta. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11, 26. O título, dado talvez como um apelido pelos de fora, torna-se a coroa mais preciosa para aqueles que agora vivem, oram e morrem por intermédio daquele que ascendeu ao céu como mediador da humanidade caída. O nome que ressoa pelas ruas de Antioquia não nasce do acaso, nem da mera criatividade dos homens. É um selo de identidade eterna, uma marca real outorgada pelo próprio Deus àqueles que se fundiram à videira verdadeira. Ser chamado de cristão na metrópole da Síria não é um título de nobreza terrena, mas um distintivo de posse divina que carrega em si a promessa da glória e a certeza da perseguição. Anos mais tarde, as feridas causadas por esse nome seriam lembradas por Tiago, ao questionar o orgulho dos opressores que blasfemavam contra o bom nome invocado sobre os fiéis. Pedro, com a autoridade de quem sentiu o calor do fogo da provação, ecoaria a mesma verdade, transformando o vitupério em motivo de júbilo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 1 Pedro 4,14. Para os discípulos, cada olhar de desprezo dos nobres romanos ou cada riso sarcástico dos filósofos gregos era apenas o peso da glória de Cristo se manifestando em seus corpos mortais. Eles não se envergonham, eles glorificam a Deus por serem achados dignos de carregar a assinatura do Redentor em suas próprias vidas. A força que move esses homens e mulheres não reside em sua própria eloquência, mas em uma submissão radical que permite ao Criador tomar as rédeas de sua vontade. Em Antioquia, os crentes compreendem a mecânica do reino. É Deus quem opera neles tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Vivendo imersos em uma cultura que idolatra o corpo, a riqueza e o prazer imediato, eles se tornam pontos de luz estática em meio ao movimento frenético da futilidade. Eles não competem com o brilho dos teatros ou a grandiosidade dos templos pagãos. Eles oferecem algo que o ouro não pode comprar, a paz que excede todo o entendimento. Em cada transação comercial, em cada conversa informal nas fontes da cidade, em cada gesto de bondade com o escravo desprezado, eles depositam a semente da eternidade. O ministério deles é humilde, silencioso e constante, ancorado na confiança absoluta de que o Espírito Santo tornará eficaz a palavra da vida. Eles não apenas pregam o Evangelho, eles são o Evangelho em movimento, um testemunho diário que força os sinceros de coração a pararem e questionarem a fonte de tamanha transformação. O eco dessa dedicação em Antioquia atravessa os séculos e alcança as selvas de concreto das grandes cidades de hoje como um chamado vibrante à ação. O plano divino para os centros populosos nunca mudou. Embora Deus levante obreiros de talentos extraordinários para erguerem a voz em conferências públicas, o verdadeiro impacto reside no exército silencioso de membros que vivem o reino no cotidiano. Cada talento, seja a sabedoria do mestre ou a mão estendida do trabalhador comum, é uma ferramenta de resgate nas mãos do mestre. Há uma reserva inesgotável de bênçãos aguardando aqueles que se entregam sem reservas ao chamado, compreendendo que o esforço pessoal inteligente é a chave que abre portas trancadas pelo preconceito e pela indiferença. Muitos que jamais entrariam em um templo ou ouviriam um grande orador estão agora observando a vida daqueles que se chamam cristãos. A história de Antioquia prova que a salvação de uma alma muitas vezes começa com um encontro simples e uma vida que reflete de forma pura e inabalável a face de Jesus de Nazaré.
A urgência do reino não suporta o repouso enquanto as luzes das grandes cidades ainda ocultam corações em trevas. O chamado de Deus para os dias de hoje ecoa a mesma necessidade sentida nas ruas de Antioquia. A terra clama por representantes vivos da verdade bíblica, homens e mulheres que não apenas falem da luz, mas que a carreguem em cada gesto. O púlpito sozinho é insuficiente para a magnitude da tarefa. A voz dos ministros ordenados precisa ser amplificada pelo toque compassivo do médico, pelo cuidado zeloso do enfermeiro, pela persistência do colportor e pela dedicação silenciosa de cada membro consagrado. O tempo é um rio que corre veloz e cada segundo que passa sem que a mensagem alcance os centros urbanos não advertidos é uma oportunidade que se esvai. Deus está convocando um exército de talentos diversos, onde o conhecimento da palavra e o poder da sua graça se fundem para aproveitar sabiamente as janelas que o céu ainda mantém abertas. Não há espaço para hesitação. Todos os meios, todas as mentes e todos os corações devem ser postos em operação, pois o propósito divino é que a esperança seja uma presença constante, onde o desespero costuma reinar. Neste cenário de expansão e fervor, Paulo sente em sua alma o amadurecimento de uma convicção que vinha sendo forjada desde o brilho ofuscante na estrada de Damasco. Sua colaboração com Barnabé em Antioquia não foi apenas um período de ensino, mas o laboratório divino que confirmou sua missão específica. Ele é o apóstolo dos gentios. As palavras do Senhor, que outrora pareciam um horizonte distante, agora vibram em sua consciência com uma clareza cortante. Ele foi escolhido para abrir os olhos dos cegos espirituais, para ser o instrumento que converte as almas das trevas para a luz e do domínio de Satanás para o reino de Deus. Este é para mim um vaso escolhido, dissera o anjo a Ananias, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Cada sermão em Antioquia, cada debate nas sinagogas e cada conversa com os gregos era o cumprimento dessa promessa. O próprio céu ratificara seu destino quando, em oração no Templo de Jerusalém, a ordem divina ecoou sem deixar margem para dúvidas. Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos 22:21. O campo era o mundo, e Paulo estava pronto para rompê-lo. Para sustentar o peso dessa tarefa monumental, Deus não apenas deu a Paulo uma ordem, mas abriu-lhe as cortinas da eternidade. Em momentos de íntima comunhão, o apóstolo foi arrebatado por visões da beleza e glória celestiais, recebendo a missão de desvendar o mistério que estivera oculto desde tempos eternos. Não se trata de um segredo para poucos, mas da revelação gloriosa de que os gentios são agora co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus. Com uma humildade que só os que viram a face de Deus possuem, Paulo se descreve como o mínimo de todos os santos, maravilhado por ter recebido a graça de anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo. Seu objetivo é monumental: demonstrar a todos a dispensação desse mistério, para que agora, por meio da Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada, até mesmo aos principados e potestades nas regiões celestiais. O eterno propósito de Deus, selado em Cristo Jesus, está sendo desdobrado diante de homens e anjos, e Antioquia é apenas o primeiro grande capítulo dessa conquista espiritual que não conhecerá fim até que toda a terra seja iluminada por sua glória. O brilho do sucesso em Antioquia não trouxe acomodação, mas sim o prelúdio de uma convocação mais alta. Durante um ano inteiro, Paulo e Barnabé viram a mão de Deus transformar a metrópole, mas, embora fossem líderes de influência inegável, ainda não haviam sido formalmente separados pelo rito da ordenação. Eles haviam alcançado o amadurecimento necessário para uma missão que exigiria mais do que talento individual, exigiria a cobertura e a autoridade da igreja organizada.
O cenário para esse divisor de águas é um ambiente de profunda busca espiritual, onde a liderança de Antioquia, um grupo diversificado composto por Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, se retira do barulho do mundo para ouvir a voz do céu. Entre o silêncio do jejum e o fervor das orações, a atmosfera se torna densa com a presença divina, até que a voz do Espírito Santo rompe o plano humano com uma ordem direta e incontestável. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. O momento da consagração é carregado de uma solenidade que transcende o tempo. Não há pressa, apenas o reconhecimento de que o destino do mundo pagão está prestes a ser alterado por aquele ato. Com corações humildes e joelhos dobrados, a igreja se une em um último período de jejum e oração, preparando o solo espiritual para o que viria. As mãos dos anciãos e profetas são estendidas sobre as cabeças de Paulo e Barnabé, um gesto que simboliza a transferência de autoridade e a bênção da comunidade sobre os escolhidos. Esse rito não é uma mera formalidade humana, mas uma investidura celestial. Através da imposição das mãos, eles são oficialmente autorizados, não apenas a proclamar a palavra, mas a selar a fé dos novos convertidos através do batismo e a estabelecer a estrutura das futuras igrejas. Eles se levantam daquela oração não mais apenas como pregadores itinerantes, mas como apóstolos investidos de plena autoridade eclesiástica, prontos para enfrentar as trevas do paganismo sob a bandeira de uma igreja unida. A partida de Antioquia marca o início de uma epopeia de sacrifício e glória. Paulo e Barnabé, agora respaldados pela fé e pelo apoio de seus irmãos, tornam-se a ponta de lança da expansão cristã. A responsabilidade que repousa sobre seus ombros é imensa, pois eles carregam consigo o mistério de Cristo que deve ser revelado às nações. Cada passo em direção ao território estrangeiro é dado com a certeza de que a oração feita no cenáculo de Antioquia ecoa diante do trono de Deus, fornecendo-lhes a vantagem espiritual necessária para derrubar fortalezas. A autoridade que receberam não é para domínio, mas para serviço. Um serviço que os levaria a enfrentar reis, filósofos e multidões enfurecidas, sempre sustentados pela convicção de que foram apartados pelo próprio Deus para uma tarefa que mudaria para sempre a face da terra. A igreja de Antioquia, ao despedi-los, não estava apenas enviando missionários, mas semeando no mundo a semente de uma revolução espiritual que jamais seria detida. A igreja cristã chegava a um limiar decisivo, um ponto de não retorno onde as fronteiras da fé estavam prestes a ser alargadas com uma força sem precedentes. A colheita entre os gentios prometia ser vasta, mas esse crescimento não viria sem um preço amargo. O céu, em sua sabedoria infinita, sabia que Paulo e Barnabé caminhavam direto para um furacão de suspeitas, ciúmes e preconceitos arraigados. Ao pregarem a demolição da parede de separação que estava no meio, Efésios 2:14, aquele muro invisível, mas de pedra bruta que isolava o judeu do restante da humanidade, eles seriam marcados como traidores da tradição. Para muitos judeus zelosos, a ideia de que a graça de Deus pudesse fluir livremente para os incircuncisos soava como a pior das heresias. Deus previu que a autoridade desses homens seria questionada sob o fogo cruzado das críticas e, por isso, em um ato de proteção divina, instruiu a igreja a selar publicamente o que o Espírito já havia decretado no secreto. A ordenação em Antioquia não foi apenas um rito, foi o escudo de legitimidade que Deus colocou sobre seus servos para que a obra estivesse acima de qualquer acusação humana. Embora as mãos dos líderes de Antioquia pesassem sobre os ombros de Paulo e Barnabé, aquele gesto não lhes conferia uma virtude mágica ou uma habilidade que já não possuíssem. Eles já haviam sido comissionados pelo próprio Senhor na intimidade do chamado divino. A cerimônia era, na verdade, o reconhecimento público de uma realidade espiritual pré-existente. Era o selo da igreja autenticando a obra de Deus. Ao serem investidos dessa autoridade,
Os apóstolos não levavam apenas suas próprias convicções, mas o apoio e a responsabilidade de todo o corpo de crentes. Era a forma oficial de dizer ao mundo que eles não eram obreiros isolados ou entusiastas independentes, mas embaixadores de uma comunidade santa, enviados com o peso de uma missão específica. Esse ato de designação servia como um ponto de ancoragem. Em meio às futuras tempestades e calúnias, eles poderiam olhar para trás e recordar o momento em que a voz de Deus e o consenso da igreja se tornaram um só. Para os judeus presentes, aquele gesto carregava um simbolismo que fazia pulsar o sangue nas veias e despertava memórias ancestrais de reverência. Eles viam naquela cena o eco de séculos de tradição. O pai judeu que, com as mãos trêmulas de amor, abençoava a cabeça do filho para o futuro, ou o sacerdote que, com solene autoridade, colocava a mão sobre a vítima do sacrifício, separando o comum do sagrado. Ao imporem as mãos sobre Paulo e Barnabé, os ministros de Antioquia não estavam apenas cumprindo um protocolo, eles estavam votando aqueles homens ao altar da missão mundial. Era um pedido mudo e poderoso para que a bênção de Deus repousasse sobre eles, consumindo suas vidas em favor do Evangelho. Naquele instante, a velha tradição recebia um novo fôlego, e o que antes pertencia apenas a Israel, agora era estendido a toda a terra. Os apóstolos levantaram-se daquele chão não apenas como homens, mas como ofertas vivas, prontos para queimar pela causa de Cristo onde quer que houvesse uma alma em trevas. O tempo, com sua tendência a mistificar o que é simples, acabaria por distorcer o rito da ordenação, cobrindo-o com uma camada de superstição e poder ilusório que os apóstolos jamais reivindicaram. Séculos mais tarde, muitos olhariam para a imposição das mãos como um passe de mágica, uma transferência instantânea de virtude que transformaria o homem em um ser inquestionável. Mas o relato de Antioquia permanece como um farol de sobriedade. Não há registros de relâmpagos ou de uma sabedoria súbita caindo sobre Paulo e Barnabé naquele instante. A virtude não estava no toque dos dedos, mas na obediência ao chamado. O relatório bíblico é despojado de pretensão técnica, focando apenas no impacto que essa união com a igreja teria sobre o futuro da missão. A força daquele momento não residia em uma fórmula mística, mas na clareza de que aqueles homens não caminhavam sós. Eles levavam consigo o sopro e a aprovação da comunidade de fé. As circunstâncias dessa separação revelam uma verdade profunda sobre o governo de Deus. Ele escolhe operar por meio de sua igreja organizada e não através de esforços isolados e desconectados. Anos antes, quando o Cristo ressurreto parou Paulo no caminho de Damasco, ele não o deixou vagando em uma espiritualidade solitária. Ele o guiou imediatamente ao encontro de Ananias e dos discípulos locais. Deus não permitiu que a igreja ficasse na ignorância sobre aquele que antes a perseguia. Agora, quando a missão de Paulo atinge sua maturidade e precisa se expandir para o mundo gentil, o Espírito Santo não fala apenas ao ouvido de Paulo no deserto, mas fala ao coração da igreja reunida em jejum. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Atos 13:22. É uma ordem coletiva. O Espírito não substitui a estrutura que ele mesmo criou. Ele a utiliza, impondo à comunidade a responsabilidade de enviar, cuidar e autorizar aqueles que ele mesmo escolheu. Deus estabeleceu sua igreja na terra como um conduto de luz, uma rede viva por onde flui a sua vontade. Ele não concede a um servo uma experiência que seja uma ilha, independente ou contrária ao corpo de Cristo. Não há espaço para o orgulho do conhecimento isolado, onde um homem se julga o único detentor da verdade, enquanto o restante da igreja permanece em trevas. Em sua providência magistral, o Senhor entrelaça a vida de seus servos aos fios da comunidade, forçando-os a olhar para o lado e a reconhecer que a liderança de Deus se manifesta no coletivo. Ao colocar Paulo e Barnabé sob as mãos da igreja de Antioquia, Deus estava ensinando a lição definitiva da humildade, que os mais talentosos obreiros devem ter menos confiança em si mesmos e mais confiança naqueles a quem o Senhor também está guiando.
A jornada que os levará aos confins da terra começa assim com um ato de submissão, garantindo que a luz que eles carregam seja o reflexo fiel do fogo que arde no coração de toda a igreja. A inclinação para o isolamento espiritual é uma armadilha silenciosa que ecoa através dos tempos. Sempre existiram aqueles que, seduzidos pela própria autossuficiência, confundem a voz de suas convicções com a independência de espírito, esquecendo-se de que o discernimento humano é frágil quando desconectado do corpo. Essa confiança excessiva no próprio julgamento é o primeiro passo para o distanciamento do conselho e da sabedoria dos irmãos, especialmente daqueles que foram colocados por Deus em postos de liderança para guiar o rebanho. Não se trata de uma hierarquia humana, mas de uma investidura celestial. Deus depositou na sua igreja uma autoridade e um poder específicos. Desprezar essa estrutura não é apenas uma rebeldia administrativa, é um ato de desconsideração contra a própria voz de Deus que opera na coletividade. Quem caminha sozinho, acreditando que sua visão é suprema, coloca-se sobre um céu de riscos invisíveis, onde o orgulho se torna o solo fértil para a queda. O esforço de Satanás é calculado e cirúrgico. Ele busca isolar os instrumentos de Deus, cortando os laços que os prendem aos canais de luz estabelecidos para a edificação da obra. Quando um obreiro decide ignorar os meios que o Senhor ordenou para o seu próprio fortalecimento, ele não está apenas buscando autonomia, está rejeitando o auxílio e a proteção divina. Acreditar que a luz deve vir exclusivamente de forma direta, ignorando o instrumento da igreja, é abrir as portas para o engano e para as ciladas do inimigo. O Senhor, em sua sabedoria absoluta, não projetou a vida cristã como uma série de trajetórias paralelas que nunca se tocam, mas como uma rede intrincada onde cristão está unido a cristão e igreja a igreja. É nessa íntima relação, nessa submissão mútua e organizada, que o esforço humano é elevado à dignidade de cooperação com o divino. A verdadeira força do Evangelho não reside em lampejos individuais de brilho, mas em um exército subordinado ao Espírito Santo, movendo-se em uníssono sobre um comando celestial. Quando cada agente compreende que sua função faz parte de um todo maior, a igreja deixa de ser um conjunto de indivíduos para se tornar uma força imparável. Um esforço organizado e bem dirigido para iluminar os cantos mais escuros da terra. A união não anula o talento, ela o potencializa, garantindo que a mensagem das alegres novas da graça não se perca no ruído da confusão, mas chegue ao mundo com a clareza e a autoridade de quem fala em nome de um reino unificado. Assim, com as mãos dadas e os corações alinhados, os discípulos de Antioquia e todos os que viriam depois deles preparam-se para avançar, sabendo que a vitória pertence àqueles que marcham sobre a bandeira da unidade. Para Paulo, aquele momento em Antioquia não foi apenas uma cerimônia, foi o marco zero de uma nova existência, a fronteira definitiva entre o seu passado e o seu destino. Ele guardaria aquele dia na memória como o início oficial de seu apostolado, o instante em que o selo da igreja confirmou o chamado que o fogo do céu já havia gravado em sua alma. Mas enquanto a luz do Evangelho incendiava a metrópole da Síria, o coração da fé ainda pulsava com intensidade nas pedras antigas de Jerusalém. Ali, nos pátios do templo, onde as sombras da perseguição eram mais densas, os apóstolos que permaneceram não recuaram. Ano após ano, quando as grandes festas transformavam a cidade em um mar de peregrinos vindos de todos os confins da terra, os discípulos viam uma oportunidade divina camuflada no perigo. Entre a multidão encontravam-se homens de piedade fervente, estudiosos das profecias que atravessaram desertos e mares em busca do Messias, a esperança de Israel. Para esses corações sedentos, os apóstolos pregavam a Cristo com uma coragem indômita, cientes de que cada palavra proferida era um desafio direto às autoridades que ainda buscavam silenciar o caminho. A atmosfera em Jerusalém durante essas festividades era de uma tensão espiritual quase insuportável.
De um lado, o rigor das tradições e a vigilância dos algozes. Do outro, a ousadia dos apóstolos, movidos por um poder que a morte não pode deter. Sob o selo do Espírito de Deus, o trabalho florescia em meio ao conflito. Milhares de estrangeiros, que chegaram carregando o peso de rituais vazios, partiam de volta para suas nações, levando consigo a semente viva da verdade. Como mensageiros involuntários de uma revolução espiritual, esses novos convertidos espalhavam as boas novas em todas as classes da sociedade, de palácios a mercados, em terras onde os apóstolos ainda não haviam pisado. A estratégia do céu utilizava a própria dispersão dos judeus para garantir que nenhum canto do mundo permanecesse totalmente em trevas. Enquanto Paulo se preparava para ir aos gentios, o evangelho já se infiltrava pelas rotas comerciais e caravanas, provando que a palavra de Deus não conhece correntes nem fronteiras. Na linha de frente desse trabalho hercúleo em Jerusalém, destacavam-se as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Com uma convicção forjada no convívio pessoal com o Mestre, eles se dedicavam incansavelmente aos seus compatriotas, os filhos de Abraão. Trabalhavam com uma sabedoria que mesclava o testemunho ocular, a lembrança viva da voz e do toque de Jesus, com a autoridade irrefutável da muito firme palavra dos profetas. Diante de plateias céticas ou curiosas, eles desfilavam as Escrituras, provando que cada sacrifício e cada visão profética apontavam para o homem de Nazaré. O apelo deles era direto, cortante e cheio de uma misericórdia urgente, buscando persuadir toda a casa de Israel de que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A fidelidade desses homens no centro do judaísmo preparava o terreno espiritual para que a missão de Paulo, agora prestes a zarpar, encontrasse pontos de apoio em sinagogas distantes, unindo o trabalho local ao avanço missionário global. A história não parou em Antioquia. O que começou com uma fuga desesperada tornou-se a estrada por onde todos nós caminhamos hoje. Mas para que essa mensagem continue ecoando e alcançando novos horizontes, eu preciso da sua parceria nesta missão. Meu muito obrigado a você que ficou aqui até o último segundo. É a sua sede por conhecimento e por essas raízes da nossa fé que dá sentido a todo o trabalho de pesquisa e produção deste canal. Se você sentiu que esse conteúdo trouxe clareza ou acendeu uma chama de esperança, eu te convido a se inscrever agora. Ao clicar nesse botão, você não apenas acompanha o canal, mas se torna parte de uma comunidade que busca profundidade em tempos de superficialidade. Não esqueça de deixar o seu like. Ele é o sinal para que o algoritmo leve essa história de coragem para quem está, talvez hoje, vivendo sua própria fuga desesperada. O próximo passo de Paulo e Barnabé vai nos levar por mares perigosos e cidades desconhecidas. Você está pronto para a próxima viagem missionária? Então ative as notificações.